Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez gostaria aqui de compartilhar uma meditação com cada um de vocês, um assunto muito voltado às nossas necessidades, principalmente necessidades da alma. A alma no sentido de consciência, de sentimentos e razão da parte imaterial da nossa existência. Uma parte ali que transcende meramente o corpo. Está conectado ao corpo, responde aí por nossas ações no plano físico, no plano do corpo, mas é movida aí por essa energia, por essa força imaterial. E para falar de um desses grandes dilemas que aflige a alma humana, eu gostaria de ler aqui, tendo por base uma reflexão teológica, no livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 40, 41 e 42. Diz aqui: Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Essa passagem fala do cego de Jericó. O intuito aqui não é explanar teologicamente essa passagem. O texto é bem curto, versículo 35 ao 43. Você pode fazer a leitura, Lucas 19, do 35 ao 43. Mas o que me chama atenção aqui, para fins de reflexão, são dois detalhes. Basicamente, o primeiro é que Jesus foi um mestre muito sábio, fora outros atributos que ele tem. No aspecto humano de Jesus, ele foi um mestre muito sábio, o mais sábio de todos, afinal de contas. E no âmbito de sua sabedoria, ele abordou e tratou cada um dos que o procuravam segundo as suas necessidades. Para uns, ele deu, entre aspas, um certo desprezo. Para outros, como este, ele perguntou: O que queres que eu te faça? Para outros, ele utilizou outros métodos. Teve uma mulher que ele disse a ela que não é lícito tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Hoje em dia ele seria muito mal interpretado como alguém xenofóbico porque ela era estrangeira, dada a fragilidade da alma, da vontade, do caráter, do vigor, da energia das pessoas dos dias de hoje, do século XXI, que estão expostas a essas contingências das quais todos nós estamos habituados nessa era digital, nessa era dinâmica do borderline, enfim. E Jesus, na sua sabedoria imensa, infinita, utilizando vários métodos, para este que era cego, que estava ali mendigando, ele chega e diz, versículo 41, que queres que eu te faça? E ele foi, e a resposta foi assertiva, diz aqui. E ele disse, Senhor, que eu veja. Simples. Simples, direto e objetivo. Mas por quê? Eu já ouvi uma coisa muito interessante. Parece óbvio, ele é cego, ele quer ver. Parece óbvio. O pastor Cláudio Duarte disse uma coisa interessante. Falou, o que será que Jesus esperava ouvir? Que ele queria um cão-guia? Uma bengala? Mas, por mais engraçado que isso pareça, muitas vezes a impossibilidade de crer que seria possível ver poderia levá-lo a ter uma resposta um tanto mais racional. Mas aqui ele não racionalizou, aqui ele foi mais
profundo na sua vontade. Ele disse aquilo que ele queria. Ele não se preocupou com as possibilidades. Ele foi assertivo, direto e objetivo naquilo que ele queria. E versículo 42, e Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Interessante isso, porque a vontade foi motriz para a operação desse milagre. Há uma passagem na qual um pai pede a oração para um filho, ele justifica as impossibilidades da resolução dos problemas. E Jesus perguntou, né, o que queres que eu te faça? Tu crês que é possível? Ele disse, eu creio, e ele admitiu, mas me ajuda na falta de fé. Porque ele não cria o suficiente, mas ele refletiu, ele caiu ali dentro de si, ele viu bem o que ele queria, o que ele precisava, e se determinou nesse sentido, agiu com ímpeto em prol da sua vontade, do seu desejo, do seu objetivo, da sua meta. E é este o ponto secundário. Primeiro, como Jesus abordava, como ele tratava cada um dos seus, entre aspas, pacientes. Segundo, nessa questão, nessa acepção aí da vontade, de como as pessoas agiam mediante a interação ali com o Messias, com o Mashiach, com Jesus, Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Messias. E as pessoas agiam de diversas formas. Esse foi rápido, direto, objetivo, assertivo e teve a resposta tal qual a sua atitude. E no âmbito dessa interação, gostaria de pontuar aqui um item que seria chave para essa discussão. E o item seria a vontade. Primeiro, o que o cego mais queria era ver. Talvez não fosse ouro, talvez não fosse prata, não seria fama. Existe cego famoso, existe cego bem-sucedido, não tem problema nenhum nisso. Mas esse cego, sabendo que estava diante de alguém que podia curar-lhe, ele não hesitou e disse aquilo que ele queria ver. Então ele sabia o que ele queria. Hoje, no entanto, há um problema muito sério no âmbito das nossas escolhas, das nossas vontades, das nossas decisões. Para se tomar uma decisão, é preciso refletir, preciso ser assertivo na sua decisão, é preciso ter energia para executar os seus planos. E nesse contexto, a vontade entra em cena. Esse componente dessa ação tendente à consecução dos objetivos é um elemento central, a vontade. E, principalmente no nosso tempo, ela é estudada pela filosofia, pela psiquiatria, pela psicologia. E aqui, não querendo fazer um escolho doutrinário sobre o assunto, mas apenas transitando ali por conceitos, há um termo em psiquiatria, psicologia, que define, que caracteriza a doença da vontade, que é chamada de abulia, que é uma falha ali na tomada de decisões, na vontade. E ela é classificada de 3 maneiras possíveis para uma possível explanação. A abulia dos superficiais, por exemplo, que está relacionada àquele grupo de pessoas que toma decisões irrefletidas, não refletem antes de agir. Não raro se frustram, mas a tendência é que tornem a fazer dessa mesma maneira ações irrefletidas, próximas até, quiçá, das ações instintivas, ações animalescas, por assim dizer, num patamar mais, quanto mais irrefletido, mais irracional, mais próximo daquilo que os animais fariam.
Então, estes são os que têm uma doença de vontade chamada abulia dos superficiais. Um outro grupo, na via oposta, integram os que são caracterizados pela abulia dos indecisos. Aquele que, diante de possibilidades, na hora de tomar sua decisão, na hora de tomar sua escolha, ele oscila, não sabe bem aquilo que vai decidir e perde muito tempo raciocinando, avaliando prós e contras, procrastina e, não raro, não acaba tomando uma decisão assertiva. Por vezes sequer toma decisão. Este também é um problema muito sério. E a última, que é a abulia dos fracos, que são aqueles que se omitem de tomar uma decisão, delegam a terceiro, ou que tomam uma decisão apressada, inicia a ação e nos primeiros obstáculos não tem força para levar adiante. E a vontade está ligada à nossa energia, ao nosso intelecto, à nossa capacidade de saber aquilo que pensamos e de nos determinar, de agirmos de acordo com aquilo. Neste caso aqui bíblico, vemos que o cego de Jericó agiu conforme a sua fé, conforme seu desejo, conforme a sua convicção. Ele não teve dúvida do que ele queria. Se era possível ou não, não cabia a ele, mas o que ele queria, o que ele almejava, ele sabia. E a moral aqui da história é que diante de Jesus, diante do Filho de Deus, diante das nossas orações, nós saibamos ter clareza daquilo que queremos, convicção, não caprichos, não deleites. Está lá na palavra em Tiago que nós não recebemos quando pedimos mal para gastarmos no nosso próprio deleite. Não. Mas ter consciência, ter assertividade, ter objetividade e a tendência que Jesus honre, a tendência que a resposta seja assertiva. Quando a sua emoção, quando o seu querer, quando a sua fé está alinhada com a sua vontade, com as suas emoções, a tendência é que você seja ouvido, é que você realize, que você consiga o objeto do seu desejo. E que não seja por mero capricho, que seja uma coisa útil, necessária, por vezes até um desejo, mas que seja algo que você tenha energia para alcançar, tenha fé para acreditar, tenha vontade, determinação para buscar, para perseguir e saiba que é possível. Então é isso, trabalhe a sua vontade, exercícios físicos que aumentam o vigor, aumenta a circulação de oxigênio aí no cérebro, no corpo. Busque o aperfeiçoamento da atividade intelectual, razão, raciocínio. Entenda, aprenda a ter autonomia. Somos muitas vezes massificados por uma coisa chamada heteronomia, que é uma imposição externa na nossa nomia, que é a nossa regra, autonomia, autorregra, heteronomia, uma regra externa, exterior, diferente. Então, que tenhamos autonomia para tomarmos as nossas decisões, sempre pautado em princípios, pautado no bem, pautado no temor ao Senhor, na proposta aqui que defendemos, um tanto teológica, do ponto de vista cristão, do ponto de vista judaico-cristão, por assim dizer. Então é isso, espero que você reflita, vídeo de cerca de quase 15 minutos aqui, reflita sobre os pontos chaves que melhorarão você a tomar decisões,
a melhorar a sua relação com aquilo, com a sua vontade, com aquilo que levará você a pôr em execução os seus planos, ok? Até a próxima, até mais.